E aí, lindona, eu quero te convidar para uma conversa autêntica. Meu nome é Carol Gebara e eu quero falar com você sobre a tua criança interior. Quantas vezes você teve que engolir o choro? Quantas vezes suas emoções não eram bem-vindas ou compreendidas dentro do contexto ou do ambiente que você cresceu e se desenvolveu? E parece que é simplesmente uma expressão, engole o choro. Não, 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 não. Isso é sério. E isso pega num lugar lá no fundo e deixa marcas muito grandes. Esse bate-papo aqui não é para vitimizar ninguém, não é para culpar ninguém, mas é para a gente poder abrir uma reflexão de que chega, você não precisa mais engolir o choro. A gente se tornou adultos, rígidos, fechados, duros, que não chora mais, que chorar é feio, chorar não é bem-vindo. Eu não posso mostrar as minhas emoções, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que ser forte o tempo todo. Quantas situações você já viveu? Você teve que respirar fundo e deixar passar. Que não tinha espaço para dizer o que você estava sentindo, para chorar, para lamentar. É interessante que no trabalho de criança interior, o primeiro passo que a gente vai trabalhar é lamentar a dor. Justamente porque não nos foi permitido chorar. Não nos deram permissão para sentir. E hoje uma das grandes questões da insensibilidade que nós vemos é porque não tivemos a experiência de sentir, se conectar com as nossas emoções. A gente foi treinado para ser trator. Ou a pessoa vira o trator, engole tudo, tudo do outro vira mimimi, todo choro incomoda, então vai com tudo, nunca vê, e aí de repente começam a vir urticárias, dores, manchas, o corpo começa a gritar, o corpo chora quando você não dá lugar para expressar as emoções que estão lá reprimidas há tanto tempo, né? Então o corpo vai falar. Por algum lugar, essa emoção vai precisar extravasar. Ou tem um outro grupo que foi para um extremo de choro, que vai para um vitimismo. Sim, existe vitimismo. O objetivo aqui não é esse, mas existe. Mas você precisa entender o vitimismo para além, do julgamento, para além da crítica e do porque é diferente de mim. Primeiro você precisa entender que quando criança, todos nós somos vítimas, porque uma vítima é aquela pessoa que não consegue se defender. Ela não tem recursos para se proteger diante de uma circunstância, de uma ameaça, de uma violência, de um perigo, ou no abandono, na solidão, no espaço ali, ela não tem como mexer. Um bebê não consegue simplesmente ir na cozinha, abrir a geladeira e pegar o leite. Ele não tem como, ele é dependente. Toda vez que é negado cuidados básicos, ele está sofrendo uma violência, ele está sendo vítima. Então, todos nós, na infância, já fomos vítima de alguma situação. E aí, o que acontece é que nós crescemos e muitas vezes a gente continua com a mesma visão de quando criança, de que se algo ruim acontece comigo, é porque todo mundo ao meu redor não quer fazer algo por mim. E a gente só se esquece, dentro do vitimismo, que a responsabilidade é minha e não do outro mais. Eu posso ter experimentado faltas em algum momento da minha vida. E isso pode ter gerado sérias consequências, como, por exemplo, eu não ter aprendido a me desenvolver, eu não ter aprendido a me virar, não aprender a fazer coisas por mim mesmo. E aí eu chego na vida adulta ainda muito dependente das outras pessoas. E aí quando alguém me nega esse cuidado e essa atenção, eu vou para esse lugar da vítima. E aí a gente precisa atualizar isso e lembrar que não, você não é vítima. Você é alguém responsável por si e mesmo que a gente precise lamentar em algum momento a dor do passado, hoje no presente, a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. E aí, tanto
aquela pessoa que tem uma tendência a sofrer mais pelas dores do passado no presente, ela precisa entender a responsabilidade da vida dela. Aquele durão, sabe, que é um tratorzão que passa por cima de tudo, precisa entender que as emoções fazem parte da vida dele. E que tá tudo bem sentir. E que sentir não nos torna mais fracos. Sentir é diferente de exigir do outro a solução dos nossos problemas. Sentir, expressar as nossas dores, comunicar as emoções que nos atravessam durante todo o dia é diferente de se colocar num lugar de incapaz e que o mundo é culpado por aquilo que me acontece. Então, primeiro a gente precisa separar essas duas coisas e distinguir, para a gente poder ter clareza que quando eu dou lugar para as minhas emoções, para os meus sentimentos, quando eu me permito ser mais vulnerável com as pessoas, eu não estou sendo fraco, frágil, falho, incapaz, pequeno, nada disso. Eu estou sendo autêntico, eu estou sendo verdadeira, eu estou sendo sincera comigo e com as pessoas ao meu redor. E aí, eu digo para minha criança, você hoje pode chorar. Pode chorar porque dói. Você não vai ficar chorando a vida inteira. Mas, se dói, a gente precisa transbordar essa emoção para fora. E aí entram todas as emoções, né? A gente tem alegria, tristeza, a raiva, a gente tem a mágoa, tem várias emoções que vão nos atravessando ao longo do dia. E quantas vezes a gente aprendeu que é feio? É feio chorar, é feio ter raiva, não pode. Tem que ser uma boa menina, tem que ser boazinha. Então, vai engolindo o choro. E a gente vai trazendo essas palavras como algo que é sobre nós. Então, o que eu sinto é feio, ou o jeito que eu lido com as coisas não é legal, o que eu faço é errado. E, claro que cada um vai sentir de uma maneira. Isso é muito singular. Algumas pessoas passam por experiências muito semelhantes e cada um vai ter um efeito disso na vida. Mas, de modo geral, quando a gente vai interpretando e recebendo a vida dessa forma, a gente pode se tornar adultos muito críticos com a gente, muito inflexíveis com as circunstâncias da vida, sobre nós e sobre as outras pessoas com quem nos relacionamos. A gente vai se distanciando. E toda vez que a gente vai criando essa armadura, essas cascas, a gente perde conexão. Quantas pessoas eu recebo que se sentem tão sozinhas e estão cercadas de outras pessoas. Mas é porque bloquearam dentro de si esse lugar tão simples, natural, autêntico de sentir. Bloquearam dentro de si o lugar de sentir. E hoje eu quero aqui te convidar a abrir espaço para essa experiência. A depender do nível aí que você está em relação à sua vulnerabilidade, talvez seja muito difícil se identificar com esse conteúdo, talvez te gere até irritação em ouvir sobre isso. Principalmente se você foi muito tolhido nas suas emoções. Ou talvez você está bem mais perto de se vulnerabilizar, e às vezes você até tem medo de fazer isso e ir para o lado do vitimismo. Olha para a tua criança e você vai sempre encontrar um caminho saudável e moderado para essa experiência de sentir, de expressar e de se conectar com quem você é, com as suas emoções e com as pessoas, sem sair do teu lugar atual. Então veja, a gente sempre que vai trabalhar a criança interior, a gente precisa ter muito claro que a gente não abandona o presente, a gente não sai do adulto, porque a gente está indo resgatar a criança. Esse é o lugar que a gente está ocupando e não pode ser abandonado. Então, se a gente mantém a presença e vai revisitando a nossa história e acolhendo tudo aquilo que a gente viveu, a gente não vai cair no vitimismo, porque a gente continua com a presença do adulto aqui. O adulto que nós nos tornamos e que hoje é quem faz as escolhas, toma as decisões e que vai construir nesse processo e nessa jornada a segurança. A segurança e a confiança interna. Também, além das pessoas que se sentem só, eu vejo muitas mentoradas, muitas pessoas que estão usando o Instagram para se posicionar, também tem essa sensação de não estar se conectando com as pessoas, sentem que está sempre falando sozinhas, que não encontram alguém do outro lado.
mas também estão sempre passando aquela aparência de herói, de todo-poderoso, todo-poderosa, que não tem nada o ataca, nada o aflige, nada. E ninguém é assim. Todos nós temos nossas vulnerabilidades, fragilidades, instabilidades. E não quer dizer que você tem que trazer isso para o teu posicionamento de uma forma a ser até infantil, né? Sem discernimento ali. Mas ser humano é sobre humanizar. Humanizar, mostrar quem você é de verdade, mostrar que você... A pessoa pode te encontrar, sabe? A pessoa pode ver você e ver que tem algo ali que ela também encontra nela e que é possível chegar nesse lugar. Isso gera conexão, isso gera encontros. Às vezes os relacionamentos também criam muitas barreiras porque vão para os extremos, né? Ficam nas extremidades e ninguém se encontra ou encontra um lugar de vulnerabilidade. Então hoje eu quero te encorajar para chorar. Você pode sim chorar. Não engula o choro. Então, para suas relações, para o teu posicionamento, para a tua vida, para a tua saúde. Você pode voltar para si, acessar, né, o que está batendo aqui agora, aqui na garganta, às vezes aqui na boca do estômago. São os primeiros lugares que recebem as nossas emoções. Respirar, deixar transbordar e depois se levantar e seguir em frente. Espero que o episódio de hoje faça sentido aí, te encontre um lugar em você para te dar um abraço e te dar permissão para sentir e ainda assim permanecer. Até mais.